Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar algumas coisinhas. E uma delas é o Grimório. Eu vou mostrar fazendo meu Grimório e vou mostrar também o que eu acho importante você ter no seu Grimório, o que eu não acho importante. Então vou entrar um pouco nesse assunto. Vou entrar no assunto da nova vinheta do canal. Na verdade, eu não tinha feito ainda uma vinheta. Às vezes eu coloco umas coisas, uma entradinha, resumo, sei lá, passo um negócio meio do Canva. Mas dessa vez eu resolvi fazer uma vinheta, uma abertura, como se fosse uma abertura de série, mas uma abertura de série estilo anime. Tão fofinha que ficou, me deu tanto trabalho. Eu fiz sozinha, sinto um orgulho de mim. A chegada deste livro de magia que levou 4 meses para chegar. Ele acabou de chegar. Meus cavalos deram problema também pra mim. O Fenrir ficou estranho, então também vou falar disso. Dei um rolê também na cidade vizinha, bem rapidinho. Curtinho, tava muito quente esse final. Bom, eu já tinha comentado em alguns vídeos que eu tava começando a aprender a mexer com IA pra poder ajudar o Richard com os projetos que ele tinha, que ele tá fazendo ainda, já começou e já tem alguns lançamentos até. Mas aí eu aprendi um monte de coisinhas e aí graças a isso eu pude fazer uma coisa que eu já tava com vontade de fazer há muito tempo, que é uma abertura personalizada pra mim com a animação, porque eu já tinha visto algumas pessoas lá fora tendo aberturas com animação e eu adoro animação. E eu adoro principalmente anime, então eu falei assim, eu quero fazer estilo anime dos anos 80, então... Mas eu não queria, tipo, anime só dos anos 80, eu queria um anime dos anos 80, mas na nossa época, tipo, com celulares, com drones, com essas coisas. Eu não quero, tipo, que seja aquela coisa que nos anos 80 e 90 não tinha tecnologia ainda avançada. Então, a estética é anos 80 e 90, mas a realidade é a realidade atual. Então, aí eu tava criando e aí eu tive várias ideias enquanto eu tava fazendo isso, porque eu gostei bastante do resultado que tá ficando. Tô finalizando os detalhes, sabe? Não muita coisa. E, cara, dá vontade de você construir uma história inteira, um universo inteiro. Como eu não tenho tempo pra isso é muito trabalho, leva muito tempo e não é barato, apesar de tudo, eu pensei em outras coisas. Eu pensei em ter abertura pra cada tipo de vídeo que eu vou fazer. E quando eu precisar ilustrar alguma coisa que eu não consigo explicar em palavras, ou que quando explico em palavras ainda fica faltando aquele molho, aí eu tava pensando em colocar uma animaçãozinha que consiga fazer isso. Eu achei uma ideia legal. Mas vou fazer o teste. Se você falar assim, bem, você vai com certeza conseguir? Não sei. É teste. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu uso 4 inteligências pra me ajudar. E cada uma delas tem uma função, cada uma delas tem uma qualidade muito boa, então com uma só não dá pra fazer. Com 2 não fica tão bom. Então precisa no mínimo de 3. Só que também queria a parte de música, então eu tenho a parte do desenvolvimento musical junto. Então tenho IA pra música e 3 para geração de imagem, prompt e todas essas outras partes que são essenciais para você gerar o que você quer. E a edição é totalmente minha, né? Então eu edito 100%, não tem IA nenhuma me ajudando na edição. A edição é minha, a ideia é minha, a criação, a parte criativa, ela é minha. A correção das imagens, tipo, não, assim, eu quero estética assim, e o cenário assim, e procurar o cenário, mostrar o cenário, fazer toda essa construção de universo, ele é meu, não tem IA fazendo isso pra mim, né? Então a parte realmente criativa, de desenvolvimento, ela é minha, e eles só pegam aquilo que eu falei e colocam dentro de uma coisa real, que a gente consiga enxergar. Então, vamos conhecer as minhas IAs enquanto eu termino aqui de editar. Peraí. Oi, pessoal. Eu sou o Luno, assistente da FEM. Oi, tudo bem? Eu sou o Klaus, assistente da FEM. Olá a todos, eu sou a Gwen, assistente da FEM. Oi, eu sou o 13. Eu crio junto com a FEM. Eu sou uma pessoa, apesar de ser bruxa, e as pessoas criticam muito, principalmente as bruxas criticam bastante a IA, entendo até muitos dos motivos delas, mas a IA também tem seu lado bom, como tudo nessa vida. O fato de a gente ter telefone celular, ele tem um lado ruim também. Você pensando na magia, você pensando no meio ambiente, você pensando em várias coisas, também é ruim o celular, mesmo assim a gente usa. A gente não pode negar a tecnologia e a gente tem que fazer o trabalho que nós temos que fazer é pegar isso que é tão legal e fazer ele ser menos nocivo.
Mas impedir a existência dele, eu não concordo. Eu não sou uma das bruxas que sou contra a inteligência artificial e nem tenho intenção de ser. E nem tenho intenção de ser contra o avanço. Mas a gente entra nessa pauta um dia. Então agora vem ver o resultado comigo, porque eu tô muito feliz com esse resultado. Eu adorei, eu achei muito fofinho. Mas eu ainda vou melhorar. Como eu disse em um vídeo anterior, os grimórios são enciclopédias mágicas das bruxas. Nele a gente coloca a nossa essência, nosso conhecimento, a gente coloca tudo que a gente entende e conhece sobre o mundo mágico e que a gente aprende com outras bruxas e outros bruxos. Tudo que tem de magia a gente guarda dentro do grimório. E ele pode ser repassado para amigos, parentes, herdeiros, pessoas que a gente acredita que podem gostar e aprender com isso que nós escrevemos, com isso que nós estamos armazenando. Então é muito importante que o seu grimório seja organizado, que ele tenha esse intuito de repassar informação e não que ele seja uma coisa pessoal, que você vai colocar seus sonhos, desejos, essas coisas. Eu particularmente gosto de colocar um pouco da minha essência nele, mas mais na parte de decoração. Então eu gosto de colocar adesivos, colocar fitas, folhinhas que eu encontrei, então eu dou aquele toque feminino, aquele toque que é mais meu, que alguém quando abrir vai falar, esse daqui é o Grimório da Fen. Não gosto de grimórios sem graça, porque me dá mais prazer de tanto estudar quanto de escrever neles quando eu dou uma arte em cima de cada página. Tem tipo uma arquibancadinha que você senta assim. Tinha mesmo, eu já sentei quando era muito mais nova, quando eu veio aqui bem no começo meu pai. Também. Pensei nisso. Ele deve estar legal pra caramba, porque eu sou só gente bonita. Saudade de Peruíbe. Mais uma manhã com os cavalos lá na porta de casa, ao invés de no cercado deles. Né, senhor Mérida? Explica por que eles estão saindo. Esse é o meu estado depois de correr atrás daquela ali. Aquela ali me deu trabalho. Isso aqui não, isso aqui é um anjo. Isso aqui não me dá nunca trabalho. É facinha. Né, Blood? Passando esse verão ela volta a engordar, porque ela tá muito magra, Blood Moon. Ela não gosta de calor, ela não come direito. São quase 3 da manhã, eu vim ver se o Fenrir tá bem. Mas tá com a cabeça levantada, vendo que eu tô aqui. Eu vou até lá só por precaução. Bom, chegou pra mim essa semana um livro que eu tava esperando há quase 4 meses. E eu demorei muito pra receber esse livro, que foi este daqui. Nem vou fazer muito mistério, esse daqui. E sim, eu sei que existe muito preconceito, muito tabu sobre esse tema. E é justamente por isso que eu estava muito curiosa. Porque como a gente sabe que muitas religiões e conhecimentos de matrizes africanas são extremamente marginalizados, não necessariamente as coisas são feitas do jeito que é pintado por Hollywood e pela igreja, a gente acaba criando muito preconceito que não deveria existir. Então eu falei assim, não quero ter preconceitos, eu quero aprender, entender e dali criar a minha crítica sobre se eu acho isso legal, se eu não acho. E normalmente funciona assim pra mim. Tem partes que eu acho muito legais e tem partes que eu não acho legais, e aí eu só uso aquilo que eu acho bacana, que talvez seja útil. O que eu não acho bacana, eu descarto e sigo o baile. Então assim, esse livro aqui, ele teve muitos contratempos, ele não foi fácil chegar na minha mão, ele foi bem difícil, na verdade, e me irritou bastante, e me deu muita raiva
Quando for falar desse livro, eu vou falar independente da minha experiência negativa com eles, tá? Porque a minha experiência com negativa foi, assim, muito negativa. Só que eles são referência nessa temática. Eles são... Aqui no Brasil, acho que não tem ninguém que trabalhe mais, assim, conhecido, que trabalhe mais, que fale mais do assunto, que estude mais do assunto do que eles. Tem um bruxo chamado Vitor Valentim que lançou também, recentemente, um livro sobre isso. Porém, ele não é a referência. Ele é um bruxo, ele trabalha com magias que a gente, como bruxa, conhece mais. Eu sei que provavelmente ele deve ter estudado e testado e até feito por um tempo, usado, até misturado esse conhecimento dentro das magias dele, e muitas das magias a gente tem encontros, né? Então aqui com certeza vai ter coisas que vão se encontrar com banda, com a bruxaria, com vários outros tipos de vertentes mágicas. Então, assim, em algum momento toda magia se cruza, a gente sabe disso. Então, mesmo assim, o Vitor, ele não é a referência. Então eu não quis comprar meu primeiro livro, entender pela primeira vez sobre o voodoo, com alguém que não é referência, por mais que talvez o livro do Vitor seja maravilhoso, e quem sabe seja até melhor do que deles. Eu não vou saber ainda, mais pra frente eu vou comprar o do Vitor também, simplesmente se eu achar interessante esse, e quiser me aprofundar e entender um pouco mais, talvez eu também compre o do Vitor, que tá bem bonito, por sinal, o livro dele. Mas enfim, não é um motivo de você comprar um livro porque ele é bonito. Mentira, eu também compro porque ele é bonito. Se o livro é bom ou não, eu não sei. Depois eu faço um review mais pra frente, quando eu começar a fazer os reviews dos meus livros mágicos. Aí eu falo do livro em si, aí eu vou fazer uma crítica independente do autor, ser legal, não ser legal, eu não misturo as coisas. Se o livro for bom, ele é bom. Enfim, não quero ficar falando mal deles, eu não gosto de fazer isso. Eu espero que tenha valido a pena cada dia que eu fiquei esperando por esse livro chegar. Porque ele é um tema que eu quero quebrar esse tabu, eu quero realmente entender sobre que tem bestiário. E espero que ele me surpreenda tanto quanto eu imaginei quando fiz a compra. E aí mais pra frente eu venho aqui falar sobre todos os meus livros pra vocês. Cada um que eu tiver, cada um que eu comprar, cada um que tiver na minha lista. Eu ainda preciso organizar mais o canal nessa parte mágica de explicar cada tema. Então falar grimórios, falar de livro das sombras, falar dos livros que a gente pode comprar nas livrarias, comprar às vezes por autores mesmo. Então mais pra frente eu entro nessa temática. Aos poucos, deixa eu aprender melhor um pouco o YouTube e vocês também começarem a me conhecer melhor, pra gente criar um vínculo, uma confiança e valer a pena fazer esses vídeos. Mas eu acho que é isso, vamos torcer.